Se existe uma figura que sintetize todas as virtudes e alguns dos muitos defeitos do romantismo, é sem dúvida Frédéric Chopin. A vida de Chopin foi curta e intensa, cheia de triunfos e momentos maus, de sonhos que não chegaram a se realizar e de trabalho intenso, que o levara ao apogeu por mérito próprio. Homem de variados talentos, a ideia que ficou dele para o público em geral, infundida pelo sentimentalismo com que se tratou sua figura, é a de um homem fraco. Mas ele é uma prova de que se pode ser débil fisicamente, ainda que nem sequer o fosse, como demonstra seu trabalho como concertista, e de uma força moral e psíquica que se revele como aço. Frédéric Chopin nasceu em Zelazowa, Wola, perto de Varsóvia, em 1º de março de 1810, e morreu em Paris em 1849. Era filho de Nicolas Chopin, um francês natural de Marinville, que emigrou para a Polônia, onde se casou com uma jovem da família Skrabek, para a qual trabalhava como preceptor. Frédéric foi o único filho varão desse casamento, já que teve uma irmã mais velha e duas mais novas. Nascido no seio de uma família muito ligada à música, Chopin revelou sua aptidão precoce para essa arte nas primeiras aulas que recebeu da mãe desde os 6 anos de idade. Na infância, teve apenas mais um mestre, Adalbert Sweeney, músico de origem tcheca que exerceu grande influência sobre ele e lhe ensinou a música de seus 2 compositores preferidos, Bach e Mozart. Aos 7 anos, e apesar de estudar música há pouco tempo, compôs suas primeiras obras, uma Polonaise e uma Marcha Militar, que tiveram um resultado notável. Aos 8 anos, deu seu primeiro concerto, embora apenas para familiares e amigos, no qual interpretou uma obra de Gurewicz, um compositor tcheco muito pouco conhecido, que lhe fora recomendado por seu mestre. Considerado um menino prodígio, Chopin teve um percurso parecido com o de Mozart, e tocou também na Rússia dos czares e para o grão-duque Constantino. Aos 12 anos deixou de estudar Zwingli, que já não tinha nada a lhe ensinar, e dedicou-lhe uma Polonaise. Chopin era de fato muito inclinado às artes, pois também desenhava bastante bem, e gostava de teatro e da interpretação de personagens. Como vivia perto do campo, manteve um contato estreito com o folclore polonês e com as mazurkas, os obereks, os kujawiaks, as poloneses, etc. Músicas que ele guardara na memória que seriam uma fonte de inspiração para o resto da sua vida. Paralelamente a seus estudos escolares, continuava a aperfeiçoar o piano e, percebendo sua falta de conhecimento em outras matérias, começou a estudar com um novo mestre, Joseph Elsner, com quem aprende harmonia e contraponto. Entrou no conservatório, onde o mestre dava aulas, e este ficou surpreso com a rapidez com que Chopin progredia nos estudos. Apesar disso, o tipo de música que compôs, durante esse período, tem características de música de salão, e só é interessante por sua capacidade melódica e pela personalidade que demonstra. Quando estudava com Elsner, em Varsóvia, o compositor experimentou bons pianos, mas foi principalmente quando chegou a Paris, em 1831, e conheceu a sala de concertos de Pleyel, que começou a tocar nos melhores instrumentos. A chegada de Chopin a Paris é um acontecimento. Liszt descreve-a da seguinte forma: assim que chegou, deu vários concertos e foi muito admirado, tanto pela alta sociedade como pelos jovens artistas que frequentavam os concertos. Recordamos que, da primeira vez que surgiu na sala Pleyel, os aplausos ensurdecedores que recebeu pareciam insuficientes para aplacar nosso entusiasmo. Mais tarde, Liszt disse: Chopin não ficou
um único momento deslumbrado ou embriagado com seu triunfo, aceitando-o com prazer e sem falsa modéstia. E sua beleza, a graça espiritual indescritível que emanava dele, tornaram-no uma das pessoas mais admiradas nos salões elegantes. Chopin manteve-se afastado durante muito tempo das principais celebridades de Paris, pois a atenção que lhe davam perturbava-o. O compositor não apreciava a frivolidade, e menos ainda a grosseria. Tinha um senso de humor cáustico e era muito orgulhoso. Um dia foi convidado para jantar na casa de um anfitrião que mal o conhecia e que depois do jantar o convidou para sentar-se ao piano. Chopin recusou-se a tocar e, como o anfitrião insistia, respondeu-lhe: "Mas, meu senhor, eu apenas comi." Chopin é um homem de espírito social, ordenado, odeia tudo o que seja expressão desordenada, falta de elegância. Politicamente é conservador, mas quando se senta ao piano, é a música, dominada por um pensamento apaixonado e turbulento, que manda. Tem uma necessidade imperiosa de chegar aos outros, de verter-se até a última gota de sangue para sentir-se compreendido, amado, sobretudo amado. No entanto, sua vida amorosa não é propriamente rica, talvez pela impotência de alcançar esse ponto de paixão que para ele é absolutamente necessário atingir, para que o sentimento seja crível. Não recebe tudo o que dá, e quando alguém pretende lhe dar, considera que é insuficiente e retribui como pouco. Ele dá tudo para receber como resposta muito pouco. Não lhe bastando, fracassa. Pode dizer-se que a vida amorosa de Chopin está centrada em 3 mulheres. Podem ter existido outras, mas pouco influíram na sua carreira. A primeira, um amor de juventude, Konstanzia Glatskowska, cantora, aluna do conservatório, que só deixa sua recordação no larghetto do concerto em Fá menor e talvez na romanza do concerto em Mi menor. A segunda de suas aventuras sentimentais é Maria Wodzinska, irmã de 2 jovens exilados poloneses que, como ele, vivem em Paris. Chopin recebe um convite da condesa Wodzinska para visitá-la em Genebra. Quando regressa a Paris, 1834 ou 35, dá um concerto dirigido por Berlioz, na Sala Erard, outro dirigido por Liszt, na Sala Pleyel, e ainda outro, em benefício dos poloneses emigrados, em Paris depois da revolta de 1830. Está em perfeita forma física, mas sente falta do seu país, e há muito tempo não vê seus familiares. Seu êxito já não é o de um bom pianista, mas o de um conhecido compositor. Vive em Chaux-d'Antin, num apartamento quase luxuoso. Depois de ter se mudado para Boulevard Poissonnière. Veste-se bem, e as aulas de piano e as edições das suas obras permitem-lhe viver sem luxos, mas decentemente, e ocupam só cerca de 4 horas do seu precioso tempo. Numa viagem a Dresden, torna a encontrar a condesa Wodzinska e sua filha Maria. Ao despedir-se, oferece-lhe, não lhe dedica, como se costuma dizer, oferece-lhe a conhecida valsa do adeus. Não tornará a vê-la até o ano seguinte, quando se reúne com elas em Marienbad e pede a sua mão. A condessa exige que o noivado permaneça secreto, o que dará a Frederick tempo de tratar de sua doença, pois sofria de tuberculose, o mal crônico da época, e um jornal polonês até chegou a publicar a notícia de sua morte. Os Wodzinski voltam à Polônia, enquanto Chopin espera pacientemente qualquer notícia que confirme suas esperanças. Nesse estado de espírito de espera desesperada, ao chegar o outono encontra-se no Hotel de France com Liszt e Marie Dagout, sua amante, e tem o primeiro contato com George Sand, a terceira e talvez mais importante mulher de sua vida. Um contato negativo que o faz exclamar: "Que antipática essa George Sand!" Mais tarde, reunido com Hiller,
a quem relata o encontro, diz-lhe: sério que é uma mulher? Duvido. Mas voltarão a ver-se em sua própria casa, em Chos-Danton, durante uma reunião quando Liszt e ele tocaram a quatro mãos a sonata em mi bemol de Moscheles. É então que George Sand convida Chopin para sua casa de Nohant, junto com seus amigos Liszt e Marie Dalgot. Chopin não aceita o convite. Na verdade, espera notícias da Polônia sobre seu casamento com Maria Wodzinska. No verão de 1837, fica sabendo que os Wodzinski não vão sair da Polônia e que sua espera é vã. Não voltará a ter notícias deles. Faz uma viagem a Londres e, quando volta, aparece seu segundo caderno de estudos, os Estudos Op. 25, dedicados a Marie Dalgot, amante de Liszt, com quem mantém uma estreita amizade e camaradagem. A perfeição que Chopin vai adquirindo em suas obras pode ser comprovada em um de seus melhores álbuns, os Prelúdios, que são, de certa maneira, uma homenagem a Bach, e que Liszt, no elogio que escreverá depois da morte do compositor polonês, qualifica acertadamente como uma obra cuja estrutura parece a de figuras geométricas perfeitamente desenhadas, nas quais todos os elementos estão no seu lugar exato e não há nenhuma linha a mais. É verdade que, pela sua concisão e pela medida dramática perfeitamente calculada, cada uma das peças dessa obra, na qual nunca se repete um procedimento utilizado anteriormente, é uma verdadeira joia e, ao mesmo tempo, um retrato perfeito do compositor. Chopin torna-se cada vez mais apreciado como pianista. Tanto é assim que, na Gazette Musicale de Paris, a crítica lhe propõe, quase exige, que apareça mais em público. Se agora nos perguntassem quem é o melhor pianista do mundo, Thalberg ou Liszt, responderiam sem vacilar os que o ouviram: Chopin. No verão de 1838, Chopin não abandona Paris, e Aurora Dupin, nome verdadeiro de George Sand, chega à capital vinda de Nohant para acelerar as coisas, ou seja, terminar a conquista do compositor. Chopin, que nada espera já de Maria Wodzinska, concorda em voltar a Nohant com ela. Não quero nada com os homens fortes, disse ela. Preciso nutrir minha solicitude maternal, que se acostumou a cuidar de um ser sofredor e fatigado. Durante 9 anos viveram juntos, embora o tempo de verdadeira intimidade tenha sido muito mais curto. Com o avanço da doença, a mais insidiosa de todas, que naquela época e até meados do século XX assolou a Europa, torna-se necessário para o casal procurar um lugar que seja saudável e benéfico para contê-la. Escolhem Majorca, crendo que será o melhor dos climas, e chegam a Cartuja de Valdemossa em plena época de chuvas, o que não é nada bom para o doente, que sente a tosse aumentar. Desde quase sua chegada a Paris, Pleyel, o músico e famoso construtor de pianos, colocou à disposição de Chopin o piano de que necessitava. Continua a fazê-lo, e envia a Majorca um de seus instrumentos. É nele que Chopin acaba de escrever os Prelúdios. É nele que terminará a segunda balada, que dedicará a Schumann, em agradecimento pela recepção da sua Kreisleriana. As obras saem das mãos do compositor uma atrás da outra, num período dos mais férteis da sua vida. Uma polonaise, um scherzo, mazurcas, noturnos e o esboço da sonata em si bemol menor, com a sua famosa marcha fúnebre, são todos compostos nessa curta estadia. Voltam as hemóteses, e ambos se apercebem de que aquele clima não convém nada ao enfermo e decidem voltar a Paris. A estabilidade do casal não durou muito, mas eles continuam juntos. Chopin entende-se bastante bem com os filhos de Aurora, Maurício e Solange, e sente-se como se tivesse uma família.
algo que, desde sua partida da Polônia, sempre desejou. No retorno, Chopin alterna Paris e Nohant. Muda-se para a Rue Tronchet, apesar de no verão seguinte voltar a Nohant com George e as crianças, com os quais manteve contato em Paris, visitando a casa de Aurora em Pigalle. Em 1841, Chopin torna a dar um concerto, agora em um ambiente brilhante e mundano. Em 1842, as desgraças acumulam-se de novo. Morre seu mestre Sweeney, e 2 meses mais tarde seu melhor amigo de juventude, Jas Matuszynski, também de tuberculose. George, que continua a exercer seu pendor maternal, leva-o rapidamente de novo para Nohant, onde Delacroix passará uma longa temporada com eles e chegará a ser um íntimo amigo do compositor. É o artista mais verdadeiro que conheci, dirá o pintor. Em 1844 as coisas não melhoram. A doença segue seu curso irrefreável, apesar de haver temporadas em que Chopin se encontra melhor. É então que, em 3 de maio, morre seu pai, o que para Frederick significa uma verdadeira catástrofe. A notícia abala-o tanto que, preocupados com seu estado de espírito, a irmã Luísa e o cunhado vêm passar uns dias com ele em Nohant. Se o ritmo de trabalho baixou inevitavelmente, como é lógico, isso não aconteceu com a qualidade da obra. São dessa época a sonata em si menor, começada em Valdemossa, as 3 mazurcas, Op. 56, e os 2 noturnos, Op. 55, assim como a maravilhosa Berceuse, Op. 57. Mas as coisas se precipitavam para o fim. No entanto, em 1846, a Barcarole marcará uma nova revolução, que mais tarde fará Debussy exaltar que o noturno tristanesco não nos revelará impulsos mais apaixonados, inflexões mais ternas, que o que nos revela esta obra, e Ravel destacar o tema em terças, simples e delicado, continuamente revestido de harmonias sedutoras, uma maravilhosa apoteose, que mostra, sobretudo, uma abertura para o futuro. Em 1847, a ruptura de relações com George Sand é definitiva, e a criatividade de Chopin começa a apagar-se com a solidão. Talvez os acontecimentos tenham se precipitado devido às relações de Sand com os militantes socialistas Edgar Quinet, Arago e, sobretudo, Louis Blanc, o mais exaltado. George Sand comentará: é o oposto das minhas ideias. Não compreende nada que não seja idêntico a si mesmo. Chopin não tornará a ser convidado para Nohant, pela primeira vez depois da viagem a Majorca. Ainda dará vários concertos, o último em Paris, na Sala Pleyel, em 16 de fevereiro de 1848, e comete a barbaridade de viajar para a Inglaterra e Escócia, onde os concertos o esgotam totalmente e o êxito que obtém não lhe vale de nada, nem ele se importa demasiado com isso. Quando volta a Paris, em 28 de novembro, tem de instalar-se em Chaillot, para evitar estar demasiado perto da população, já que existe uma epidemia de cólera. A distância é compensada pelas belas vistas sobre a capital que chegou a ser a sua segunda pátria e a quantidade de amigos e admiradores que vêm vê-lo. Ao sentir-se tão perto da morte, decide chamar sua irmã Luísa, que acode imediatamente e chega a Paris no dia 8 de agosto. Para que tenha uma casa mais saudável e sobretudo ensolarada, mudam-se para um andar da Place Vendôme, e é ali que Chopin morre, meses mais tarde, em 17 de outubro de 1849. Foi uma força única, um compositor de uma personalidade tão singular que jamais teve de lutar para ser reconhecido. Qualquer ouvinte, mesmo com pouco preparo, exclamava, ao ouvir qualquer uma de suas obras:
Esta música é de Chopin. Esta personalidade dominadora fez com que deixasse um séquito de imitadores, uma influência, quando não era imitação, que se fez sentir em toda a música europeia. Se quiséssemos seguir seu rastro, teríamos de citar alguns compositores, contemporâneos seus ou posteriores à sua época, e seria difícil enumerá-los todos. Não vamos citar os imitadores, que logicamente não têm nenhum interesse, mas, se quisermos que o público compreenda até que ponto sua personalidade musical se transmitiu já em vida ou depois do seu desaparecimento, basta citar alguns nomes famosos: Liszt, Scriabin, Rachmaninov, Tchaikovsky, Fauré, o próprio Debussy. E não se trata de menosprezar em nada a personalidade indubitável de cada um deles. Scriabin deixaria, por sua vez, uma fila de seguidores que aprenderam com ele, e Debussy produziu uma legião de seguidores que contaminaram uma boa parte da música produzida no século XX. E todos eles foram grandes. Como poderíamos negar que, em síntese, todos somos filhos de Johann Sebastian Bach?